Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça se tiver uma boa educação. Incitação à pedofilia, pura putaria. No começo eles dizem que é contra o capitalismo, agora está aliado ao megacapitalismo, está aliado ao capitalismo monopolista, mas a luta é a mesma. Eles querem o poder mundial de qualquer jeito, porra. Uma nova direita surgiu nas ruas e passou a influenciar o debate público. Um movimento que, apesar de mais barulhento, não demorou para ficar com a cara da direita tradicional, liberal na economia, conservadora nos costumes. Um movimento que, junto com as forças conservadoras do establishment, acabou embarcando no extremismo de um líder caricato, que falava aos palavrões tudo o que parte da população queria ouvir. Era uma evidência clara de que a antipolítica tinha vencido. Era um sinal de que a lógica do insulto, já difundida por outros líderes mundiais, passaria a fazer parte do dia a dia nacional, emanada da presidência da República. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender como a extrema-direita conquistou uma base social capaz de eleger pelo voto direto um deputado agressivo e pouco expressivo, um ex-capitão do Exército que levou para a administração federal um projeto de desconstrução de políticas públicas que nunca escondeu de ninguém. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Politiquês, o podcast de política do Nexo. Uma Crise Chamada Brasil é uma minissérie de 10 capítulos que parte em busca da complexidade que trouxe a gente até aqui, 2022, um ano determinante para o país. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, a gente faz aqui o convite para você ir lá e conferir. Agora, neste episódio 7, a gente volta a 2019. Brasília, 1º de janeiro de 2019. O 5º presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar estava no parlatório do Palácio do Planalto, discursando para milhares de apoiadores no dia de sua posse. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Ex-capitão do Exército e deputado federal por 3 décadas, o Bolsonaro tinha acabado de receber a faixa presidencial do Michel Temer. Temer, um político conservador, alinhado a uma elite econômica pró-mercado. Vice que chegou ao poder após o impeachment da Dilma Rousseff, uma política de esquerda. Certamente, o Temer não era um representante do socialismo no governo brasileiro. Tampouco era a Dilma. Mas a frase, segundo a qual o país estava começando a se libertar do socialismo, fazia sentido para quem estava ali e para milhões de outros brasileiros. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Ser politicamente correto é evitar ofender ou excluir um grupo marginalizado. Segundo a historiadora americana Moira Weigel, pesquisadora de Harvard que estuda o tema, o politicamente correto é simplesmente sinônimo de educação. O presidente estava prometendo libertar o país de tudo isso. E sim, a frase fazia sentido para quem estava ali e para milhões de outros brasileiros. Temos o grande desafio de enfrentar os efeitos da crise econômica, do desemprego recorde, da ideologização de nossas crianças, do desvirtuamento dos direitos humanos e da desconstrução da família. O país estava em crise econômica, ainda não tinha se recuperado da recessão do governo Dilma Rousseff, recessão que durou de 2014 a 2016. E o novo presidente estava priorizando enfrentar a ideologização de crianças, combater o desvirtuamento dos direitos humanos. Para as pessoas que estavam ali, para grande parte da população, essa frase fazia muito sentido. Havia um Brasil emergindo daquele discurso. Nossa preocupação será com a segurança das pessoas de bem e a garantia do direito de propriedade e da legítima defesa. Um Brasil que decidiu apoiar a ideia de recortar a sociedade em duas. De um lado, aqueles classificados como pessoas de bem. De outro lado, todas as outras pessoas. Um Brasil que celebrava um político chamado de mito. Esse mito foi construído aos poucos, nos quartéis, nos batalhões das PMs, em círculos religiosos, nas redes sociais.
foi um mito que se encaixou numa série de acontecimentos paralelos, acontecimentos internos e externos, acontecimentos incontroláveis, cujo desenrolar resultou num governo de extrema-direita que ali, naquele dia, acabava de começar. Um governo chancelado por 58 milhões de votos. São Paulo, 17 de agosto de 2007. Em cima do palco, na Praça da Sé, no centro, o mestre de cerimônias João Batista de Oliveira, conselheiro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, disse ao microfone, abre aspas, "Não queremos guerra, é como diz o hino do Exército", fecha aspas. E aí ele recitou este trecho aqui do hino. Na sua vez, o padre Antônio Maria, sacerdote da Igreja Católica e cantor, tomou o microfone para dizer, abre aspas, "Hoje Deus diz para nós, estou cansado, Deus está cansado", fecha aspas. Havia outros cantores ali, o Aguinaldo Raiol, a Vanderleia e a Ivete Sangalo. Os discursos evocando sentimentos militares e religiosos eram feitos para um público de cerca de 2.000 pessoas, segundo os cálculos dos PMs que acompanhavam a manifestação. Era um ato organizado pelo Cansei, movimento cívico surgido após o desastre com o avião da TAM em Congonhas, que tinha ocorrido um mês antes. Os manifestantes se diziam cansados do caos aéreo, cansados de CPIs que não davam em nada, cansados de tantos impostos. Entre o público, o grito de "Fora Lula" ecoou depois que o Aguinaldo Raiol entoou o hino nacional. O líder do PT estava no começo do seu segundo mandato como presidente. Já tinha enfrentado o escândalo do mensalão, já tinha sido reeleito, mantinha uma boa popularidade. Apenas 15% da população achava o governo petista ruim ou péssimo. Ali, na Praça da Sé, surgia o primeiro foco daquilo que viria a ser chamado depois de nova direita. Uma direita extra-institucional, ou seja, que não fazia parte do poder constituído, que não estava nos partidos, não estava no Congresso. Era uma direita que tinha entre os seus líderes o empresário João Dória e o presidente da OAB paulista, o Luiz Flávio Borges Durso, que você ouve aqui. Se eu for sozinho bater as portas do Congresso Nacional, eu não sou ouvido. Se eu for como entidade, a minha chance de ser ouvido e ter algum resultado é maior. Se eu for como um movimento, a nossa chance de ser ouvido é infinitamente maior. Era uma direita muito associada a um elitismo empresarial. Era uma direita que já se organizava em fóruns do Orkut, a antiga rede social que bombou no Brasil na segunda metade da década de 2000. Era uma direita que se mobilizava para fundar novas organizações de produção e divulgação de ideias, os chamados think tanks com viés ultraliberal. O Instituto Liberal de São Paulo, o Instituto Liberal do Nordeste, o Instituto Mercado Popular, o Instituto Mises Brasil, o Instituto Ordem Livre, a versão brasileira do think tank americano Cato, entre outros. Obviamente pega muito a pessoas de classe média, né, profissionais liberais, estudantes universitários, mas também tem sim pessoas que vêm das classes trabalhadoras, das classes populares, né? Essa é a Camila Rocha, cientista política e autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil, de 2021. Essa nova direita era formada inicialmente por grupos ultraliberais ou libertarianistas, segundo a Camila Rocha. Eram grupos que gostavam muito do economista austríaco Ludwig von Mises, e eram simpatizantes também do polemista brasileiro Olavo de Carvalho. Parte desses grupos era bastante influenciada também pelo libertarianismo dos Estados Unidos, com forte defesa da propriedade privada, do livre mercado e também das liberdades civis, como casamento homoafetivo, liberação das drogas, liberação do aborto. Esses grupos chegaram até se organizar para criar um partido libertarianista, mas a ideia não teve sucesso. As ideias dessa direita extra-institucional estavam se espalhando rápido pelas redes, do Orkut para o período pós-Orkut, na década de 2010. Os integrantes das organizações passaram também a disputar espaços em centros acadêmicos. Como orientava o Olavo de Carvalho, uma das frentes de batalha centrais estava nas universidades. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando.
As declarações públicas do deputado Jair Bolsonaro sempre chocaram. Essa sequência de uma entrevista de 1999 à TV Câmara costuma ser uma das mais lembradas. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Defesa da tortura, de assassinato de adversários políticos, até do presidente da República, na época o Fernando Henrique Cardoso. Conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Com que Brasil exatamente o Bolsonaro estava falando naquele momento? Certamente um Brasil que tinha entre os seus cidadãos pessoas que apoiavam esse tipo de pensamento. Moradores do Rio de Janeiro, base eleitoral do ex-capitão, que garantiam a ele, a cada 4 anos, uma vaga na Câmara dos Deputados. Um eleitorado formado por militares de baixa patente, militares para os quais o Bolsonaro atuava quando estava no Exército, a fim de aumentar o salário deles. Quando ainda era capitão, segundo uma reportagem da revista Veja, ele chegou a planejar a explosão de bombas em quartéis e outros locais estratégicos no Rio de Janeiro para protestar contra o alto comando. O Bolsonaro foi processado internamente pelas Forças Armadas, mas acabou se livrando das acusações. Foi então que decidiu defender os militares na política, virando vereador do Rio e depois deputado federal. Além dos militares, o Bolsonaro também se uniu aos policiais. Alguns desses policiais, aliás, ligados a milícias, grupos paramilitares que dominam comunidades do Rio de Janeiro. Se esquecendo do fato que ele sempre foi um brilhante oficial e foi, se não me engano, o primeiro na academia da Polícia Militar. Esse é o Bolsonaro num discurso na Câmara dos Deputados em 2005, no qual defendia o PM Adriano Nóbrega, à época condenado por assassinato em serviço. O Adriano viria a se tornar um matador de aluguel no Rio de Janeiro, a serviço das milícias da cidade. O Adriano era próximo do Fabrício Queiroz, com quem trabalhou na polícia. O Queiroz, por sua vez, era amigo do Bolsonaro. Um amigo que virou assessor do primogênito do Bolsonaro. Foi trabalhar com o Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. A esposa e a mãe do Adriano também foram trabalhar no gabinete do Flávio. Foragido, o Adriano morreu num cerco policial na Bahia em 2020, como você ouve neste registro da TV Bandeirantes. Adriano era acusado de integrar uma das maiores milícias daqui do Rio e de comandar um grupo de assassinos de aluguel que ficou conhecido como Escritório do Crime. Os familiares do miliciano viraram alvo de investigações sobre o esquema das rachadinhas no gabinete do Flávio, um esquema em que funcionários de gabinete tinham que dar para o Queiroz parte dos salários que recebiam do poder público. Um esquema que chegou a ser denunciado pelo Ministério Público, mas que teve as provas anuladas pela Justiça. Um esquema que ainda é alvo dos promotores e que mantém uma sombra de suspeitas sobre a atuação parlamentar da família Bolsonaro no geral. Um esquema que eles negam que tenha ocorrido. Houve um momento em que o Bolsonaro decidiu ir além do eleitorado ligado aos militares e às forças de segurança. Isso começou a se desenhar em 2011. Naquele ano, primeiro do governo da presidente Dilma Rousseff, o Ministério da Educação, comandado pelo Fernando Haddad, lançou, em parceria com organizações de defesa da população LGBTI+, o projeto Escolas Sem Homofobia. Era um material contra o preconceito, um material para que professores pudessem levar esse tema a alunos do ensino médio, adolescentes e pré-adolescentes. Era uma proposta pedagógica do MEC para tratar do assunto de maneira intermediada e não obrigatória. O Bolsonaro viu ali uma oportunidade. O deputado impulsionou a propagação da ideia de que existiria um kit gay, um material que, segundo ele, iria estimular as crianças pequenas a virar homossexuais. Era uma sandice, algo baseado em mentiras, distorções e desconhecimento sobre as questões de gênero. Mas era uma sandice que criava pânico moral, um sentimento de preocupação que atinge parte da sociedade de forma irracional e exagerada. A ideia de pânico moral, por que ela funciona? Porque ela acaba sendo muito efetiva na vida das pessoas comuns. Então, enquanto o universo da política ele é muito complexo, é complexo da gente compreender o processo legislativo, como funciona o executivo. Enfim, a política ela é complexa do ponto de vista institucional. E aí o que você faz? Você consegue traduzir questões que são complexas, questões sobre economia, que são muito difíceis de serem até debatidas, você consegue simplificar isso a um elemento, por exemplo, olha, se tal candidato ou tal candidata vencer as eleições, o ambiente escolar estará em perigo, porque em determinado contexto vão obrigar as crianças a se tornarem gays. Então, ou seja, essa é Isabela Calil, antropóloga e professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, explicando como as respostas simples para questões complexas passaram a fazer parte cada vez mais do debate público nacional.
E assim o projeto Escola Sem Homofobia, chamado de Kit Gay por Bolsonaro e seus aliados, não chegou a ser implementado. O governo da Dilma recuou diante da pressão. O discurso do Bolsonaro para ampliar seu eleitorado estava construído. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Esse é o Bolsonaro no programa CQC da TV Bandeirantes em 2011. Ali ele falou coisas como você ouviu agora e outras como estas aqui. Se te convidarem para sair no desfile gay, você iria? Eu não iria porque eu não participo, de promover os maus costumes, até porque acredito em Deus, tenho uma família e a família tem que ser preservada a qualquer custo, senão uma nação simplesmente ruirá. Por que o senhor é contra as cotas raciais? Porque todos nós somos iguais perante a lei. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Quantos chefes negros você já teve? Eu nem conto, não dou bola pra isso. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Todas essas declarações, incluindo essa resposta racista para a cantora Preta Gil, causaram ultraje. O Bolsonaro explicou depois que não quis ser racista nessa resposta a Preta Gil, só quis ser homofóbico. E a minha resposta, meu entendimento foi que o que eu faria caso eu tivesse um filho meu, um relacionamento não com uma negra, mas com um gay. Aí o Bolsonaro no Super Pop da apresentadora Luciana Gimenez, programa da Rede TV que costumava tê-lo como atração. Muita gente ouvia incrédula o que o Bolsonaro falava, fazia cara feia, mas ele estava lá, falando. Isso vai estimular o quê lá na escola pública do primeiro grau? O homossexualismo. E vai escancarar as portas para a pedofilia também. O Bolsonaro, que você ouviu agora num programa da TV Câmara, fez desse tema uma bandeira, ampliando as mentiras para falar dele, dizendo que o MEC, o Ministério da Educação, distribuía livros inadequados para crianças muito pequenas. Um segundo tema explorado pelo Bolsonaro em 2011 também ajudou o deputado a atingir novos públicos. Naquele ano, o governo Dilma instalou a Comissão Nacional da Verdade, um grupo de trabalho que iria investigar as violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Uma comissão rechaçada pelas Forças Armadas brasileiras, cujos integrantes nunca foram julgados pelos assassinatos, sequestros e torturas que cometeram com a chancela do Estado nos 21 anos em que comandaram o Brasil de 1964 a 1985. No país do deixa disso, o alto escalão militar sempre foi contra qualquer investigação, mesmo que essas investigações não tivessem poder de punir ninguém, como era o caso da Comissão da Verdade. Diferentemente do que ocorreu em outros países da América do Sul, como Chile e Argentina, o Brasil não puniu os seus militares que cometeram crimes contra a humanidade durante a ditadura. Isso por causa da Lei da Anistia, que perdoou todos os crimes políticos dos anos de chumbo, seja dos agentes de Estado, seja dos guerrilheiros da oposição. E quem virou a face pública, a face política no Congresso da defesa das Forças Armadas diante da Comissão da Verdade? Porque uma comissão para apurar só o que interessa para vocês, para depois botar essas mentiras, essas patifarias nos currículos escolares, aí não vale. Então, ministro Jobim... Jair Bolsonaro, aquele deputado sem expressão, um parlamentar caricato, levado pouco a sério, fazia ali a defesa dos porões da ditadura. E acabava também por defender as Forças Armadas, descontentes com a Comissão da Verdade. O Brasil do início da década de 2010 estava em transformação. A pobreza diminuía, a economia ia bem e havia uma forte demanda por mais direitos. Direitos que passaram a ser atendidos aos poucos, seja por mudanças legislativas, seja por ordens judiciais. Em 2011, o Supremo reconheceu o direito à união estável homoafetiva. Em 2012, o tribunal permitiu o aborto legal de fetos anencéfalos. Também em 2012, o governo sancionou a lei de cotas raciais nas universidades federais. Em 2013, o Congresso aprovou a PEC das domésticas, que estendeu aos empregados domésticos direitos já garantidos pela Constituição aos trabalhadores formais em geral. Em 2014, foi a vez da Lei da Palmada, que proibiu abusos físicos contra crianças. Todas essas mudanças viriam a mexer com a sociedade, segundo a Camila Rocha. Foi um avanço muito grande em relação a pautas progressistas na sociedade e no sistema político, e que, obviamente, desencadeou uma reação muito grande, de partes expressivas da sociedade brasileira. Então, se a gente for... E essa reação teria como foco principal a escola.
A educação, o terreno da educação, o terreno do ambiente escolar, principalmente na escola pública, ele passa a ser um terreno em disputa mesmo, tanto pela perspectiva relacionada à questão de cotas raciais, sociais, quanto da perspectiva da discussão sobre gênero e sexualidade na escola, homofobia, etc., quanto também da perspectiva do chamado, da pauta, por exemplo, do Escola Sem Partido, que está relacionado... A Isabela Calil cita o Escola Sem Partido, um movimento lançado no Brasil ainda em 2004 pelo advogado católico e procurador pelo Estado de São Paulo, Miguel Najib. Inspirado num movimento parecido dos Estados Unidos, o Najib passou a denunciar uma suposta doutrinação política e ideológica dos alunos por parte dos professores. Professores que são de esquerda, segundo essa visão. O movimento denunciava também uma suposta usurpação dos direitos dos pais na educação moral e religiosa dos seus filhos. É nesse ponto que o Escola Sem Partido se une a outra expressão muito usada pelos conservadores brasileiros, a ideologia de gênero, um termo surgido dentro da Igreja Católica ainda nos anos 90. Apesar de a discussão sobre gênero ser complexa, passando por identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico e papel de gênero, essa visão de que existiria uma suposta ideologia de gênero se resumia a denunciar a suposta tentativa de estimular a homossexualidade como forma de acabar com a família tradicional. Nesse caldo, o Brasil deu início à sua guerra cultural. Termo importado dos Estados Unidos, a guerra cultural é associada a um episódio do fim dos anos 80, ocorrido na Universidade de Stanford, que tentou alterar o currículo de um dos cursos de cultura ocidental. O currículo passaria a incluir autores indígenas. Integrantes conservadores do Partido Republicano reagiram, dizendo que se tratava de um passo rumo à derrocada da cultura ocidental. Na mesma época, uma exposição sobre o universo underground gay do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe, em Washington, foi censurada após protestos de grupos conservadores. Isso viria a acontecer no Brasil na década de 2010, uma reação a mudanças na sociedade, muitas feitas a conta-gotas, mas que incomodavam alguns setores, segundo Michael França, economista e pesquisador do INSPER. É um reflexo de todo esse processo, né, de uma mudança lenta e gradual, mas está ocorrendo no tecido social brasileiro. Tá? Então, das mulheres indo buscar mais espaço, dos negros indo buscar mais espaço, da população de renda mais baixa também está adquirindo seus direitos. Tá? Então, o que acontece é que tem um grupo ali, né, os homens brancos, por exemplo, que agora está sendo diariamente contestado. Isso causa um certo incômodo. Mesmo aqueles que são bem intencionados, mesmo aqueles que são, né, vamos dizer assim, têm a cabeça um pouco mais aberta, eles estão perdendo um certo privilégio na sociedade brasileira. Então, essa reação, segundo Michael França, passa a usar conceitos um tanto distorcidos. Então você começa a ver, por exemplo, um discurso, por exemplo, de racismo reverso surgindo e sendo aplaudido por muitos. Então, Comissão da Verdade, kit gay, racismo reverso, ideologia de gênero, escola sem partido, guerra cultural. Some-se a esse léxico outras expressões como globalismo e marxismo cultural e o campo de batalha com foco em sexualidade, religiosidade, raça e comportamento estaria completo. Um campo de batalha para o surgimento de um fenômeno de massa, o bolsonarismo. A nova direita, inicialmente, não tinha uma conexão direta com a extrema-direita do Bolsonaro, mas tinha ali um ponto de encontro, um guru em comum. Era o Olavo de Carvalho, um autodidata que virou astrólogo, passou a escrever em jornais, integrou uma ordem esotérica muçulmana e depois estudou filosofia. Um ex-esquerdista que aderiu a um ultraliberalismo de mercado e a um conservadorismo católico ferrenho. O primeiro trabalho de grande repercussão do Olavo de Carvalho foi o livro O Imbecil Coletivo, de 1996, no qual criticava o meio cultural brasileiro. Segundo ele, um meio permeado por ideias imbecis vindas de artistas de esquerda. Para o Olavo de Carvalho, a direita brasileira deveria se concentrar em ocupar espaços na igreja, nas escolas, nas sociedades de amigos de bairro, no clube, e não necessariamente no governo. Olavo de Carvalho é o intelectual público mais influente do Brasil nas últimas décadas. É um intelectual sui generis. Eu não conheço outra obra em que formulações muito lúcidas convivam com delírios paranoicos, às vezes no mesmo texto, às vezes na mesma página. Então é preciso fazer um esforço de separar o joio do trigo. Esse é o Francisco Bosco, ensaísta, ex-presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Artes, e autor do livro O Diálogo Possível, por uma reconstrução do debate público brasileiro, de 2022.
Segundo o Bosco, o polemista trazia algumas discussões válidas. Mas tem um ponto muito importante, que é o ponto da hegemonia das ideias de esquerda em quase todas as dimensões da vida brasileira. Possivelmente a exceção do debate econômico, onde me parece que a perspectiva ortodoxa, liberal, sempre teve mais espaço, e também em algumas faculdades, como a de Direito, por exemplo, que forma lideranças institucionais muito importantes da vida brasileira e onde sempre vigorou, me parece, uma perspectiva mais conservadora da sociedade brasileira. Mas, de um modo geral, na imprensa, nas faculdades de ciências humanas, nos meios editoriais, né, na intelectualidade, de um modo geral, o Brasil entra na redemocratização com uma associação entre as ideias de direita e a ditadura. Isso faz com que as ideias de direita sejam muito mal vistas nesses ambientes, no ambiente universitário, de ciências humanas, isso é muito marcante. E o problema é que a direita é um campo ideológico muito complexo e que inclui numa dimensão conservadores que podem ser conservadores moderados, podem ser conservadores liberais, podem ser conservadores reacionários, são coisas muito diferentes, são posições muito diferentes, né? Os reacionários, citados pelo Francisco Bosco, são aqueles que querem retornar a um estado político anterior, que pretendem restaurar um status quo do passado, normalmente um passado idealizado. Nas últimas décadas, os intelectuais de direita, os proto-intelectuais de direita, né, pessoas que estavam ali fazendo universidade e que não se identificavam, seja esteticamente, seja economicamente, seja socialmente, com as premissas, os valores, os argumentos da tradição de esquerda, elas simplesmente não tinham canal social para se manifestar, né? Esses canais eram muito estreitos. O Olavo de Carvalho soube dar uma formulação convincente e, em boa medida, verdadeira sobre esse estado de coisas e, ao mesmo tempo, oferecer ao conjunto das pessoas que procuravam um canal para a manifestação da sua visão de mundo de direita, ele ofereceu a essas pessoas um lugar, um discurso e uma comunidade. Então, ele simplesmente reconstruiu o campo da direita no Brasil à sua maneira. E aí que está o problema, né? Que é que o Olavo de Carvalho ele é um ultraconservador, religioso e com essa dimensão paranoica, que é a dimensão tóxica que ele traz ao debate público. Portanto, a parte... Nos delírios paranoicos do Olavo de Carvalho estavam a existência de uma suposta ditadura gaysista, expressão que ele usava bastante para se referir a conquistas de direitos da população LGBTI+, a existência de uma alegada cristofobia no Brasil, o flerte com o terraplanismo, com teorias da conspiração envolvendo a Covid-19 e, principalmente, um discurso segundo o qual o comunismo estava em praticamente tudo. No começo eles dizem que é contra o capitalismo, agora está aliado ao megacapitalismo, está aliado ao capitalismo monopolista, mas a luta é a mesma. Eles querem o poder mundial de qualquer jeito, porra. A Camila Rocha lembra aqui de como Olavo de Carvalho era um ponto em comum entre os mais reacionários e a nova direita, formada por grupos liberais e libertários, ou libertarianistas. Ele teve uma influência muito, muito grande, muito importante, né, em como esses discursos, né, enfim, da nova direita, da extrema direita, eles foram se formados e veiculados, e também a própria linguagem, né, essa linguagem, esse uso, né, dessas performances, de palavrões, de, né, agressões, ironias, né, tudo isso. Claro, não era só o Olavo que fazia, mas ele foi um dos grandes difusores, né, desse tipo de comunicação. Eu acho que, sem sombra de dúvida, essa forma de se comunicar, né, foi muito, muito eficiente, né, para essa militância, né, que estava se formando, na verdade. E aí, claro, né, também essa ideia de que existiria, né, isso que se chama de globalismo, então que existiria um ataque aos valores, enfim, morais da nação, e que esses valores justamente seriam valores
né, ocidentais e cristãos, e que seria preciso, então, responder a esses ataques também foi uma coisa que foi muito influente, né, para as pessoas. Aí, claro, em termos de plausibilidade, eu acho que, assim, uma pessoa de direita, né, ou nem que seja de direita, mas uma pessoa, vamos dizer, conservadora, comum, né, no sentido comum do termo, por exemplo, vendo, né, as imagens que circularam muito na internet, então, né, de símbolos cristãos sendo ali agredidos, né, em performances culturais, obviamente essa pessoa pode, né, esse discurso olavista, bolsonarista, obviamente casa com o impacto dessas imagens, né, isso... A Camila Rocha cita imagens que foram muito usadas como uma espécie de prova da suposta degradação da cultura cristã ocidental. São 2 fatos reais, só que tirados de contexto e explorados à exaustão pelos grupos conservadores a fim de incutir medo, criar ali um pânico moral. O primeiro caso foi de um casal que enfiou um crucifixo no ânus durante a Marcha das Vadias, em 2013. Marcha das Vadias, que é um protesto feminista contra a cultura do estupro. O segundo caso é de uma mulher transexual que apareceu numa cruz, simbolizando Jesus Cristo, na parada do orgulho LGBTI+, em 2015. Uma performance para denunciar a transfobia no Brasil, país que ainda é o que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Olavo conhece bastante a história, é uma pessoa que é a maior responsável, em especial, junto à juventude, para que essa garotada acordasse para a realidade política brasileira. Esse é o Bolsonaro num evento em Brasília, no qual ele conversa com o Olavo de Carvalho, que morava nos Estados Unidos e estava num telão via Skype. Era abril de 2016, poucos dias depois de a Câmara dos Deputados autorizar o impeachment da Dilma Rousseff, em sessão na qual o Bolsonaro celebrou a memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, notório torturador da ditadura militar. O evento, chamado de Conclave pela Democracia, foi permeado pela defesa do nome do Ustra, que tinha morrido no ano anterior. O ex-chefe do DOI-CODE, aparelho de repressão da ditadura militar, foi celebrado insistentemente pelo Bolsonaro nesse evento em Brasília. E os participantes, no geral, desdenhavam dos presos políticos torturados durante o regime dos generais. Um dia desse eu li um advogado desse falando assim, não, aqueles militares, eles cortavam dedos, furavam olhos. Eu falei, cadê os dedos furados, meu Deus do céu? Cadê os olhos furados? Cadê o dedo cortado? O único dedo cortado na esquerda nacional do Lula, que ele mesmo cortou. Esse que você ouviu é o Olavo de Carvalho naquele evento de Brasília, referindo-se ao dedo amputado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dedo que ele perdeu durante um acidente de trabalho quando era metalúrgico no Grande ABC. A nova direita, que tinha ganhado o protagonismo nos protestos pelo impeachment da Dilma Rousseff, começava ali em 2016 a se aproximar da extrema-direita. Esse foi um processo de aproximação que não ocorreu sem que houvesse disputas. Em outubro daquele ano, 2016, houve o terceiro Fórum Liberdade e Democracia. Numa mesa mediada pelo Hélio Beltrão, do Instituto Mises Brasil, estavam o Fábio Osterman, um dos entusiastas da nova direita e fundador do MBL, o Movimento Brasil Livre, a senadora gaúcha Ana Amélia e o deputado federal Jair Bolsonaro. Segundo a Camila Rocha, que estava presente nesse evento em São Paulo, em dado momento, o Bolsonaro começou a ser vaiado pela plateia. Foi então que a outra metade do auditório começou a gritar o nome do Ustra. Ou seja, o casamento entre a nova direita, que começou defendendo o liberalismo e o libertarianismo, e a extrema-direita, que celebrava um notório torturador, ainda não estava totalmente selado. Naquele ano de 2016, o PT, Partido dos Trabalhadores, sofreu uma grande derrota nas eleições municipais após virar alvo central da Operação Lava Jato, que revelou corrupção na estatal Petrobras, após a crise econômica e após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A direita tradicional, PSDB à frente, foi muito bem nas urnas, e a nova direita entrou para a política institucional. O MBL, por exemplo, lançou suas primeiras candidaturas, pulverizadas em vários partidos. O movimento conquistou suas primeiras vagas em câmaras de vereadores e uma prefeitura no interior de Minas Gerais. O que começou a acontecer é que não só as próprias pessoas que se definiam como libertárias ou, enfim, liberais, passaram a se denominar primeiro como liberais conservadores e depois só como conservadores, né? Então foi tendo aí um deslocamento, né? E aí as pessoas passaram a falar, bom, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Isso passou a ser um mote usado para as pessoas
se definirem. É claro que... A Camila Rocha, que você ouviu agora, diz que isso ocorreu por uma questão pragmática, não ideológica. Uma maneira de acessar o poder. O que acaba acontecendo é que isso historicamente também aconteceu em outros países, para políticas, enfim, inspiradas nesse radicalismo de livre mercado poderem ser implementadas, você precisa eleger pessoas que tenham, aí sim, né, um apelo popular, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, ou, né, de outros políticos que aí vão conseguir ter esse apelo popular a partir justamente de posicionamentos, né, conservadores e que tem uma ressonância mais ampla entre a população e justamente vão fomentar, né, como eu também já disse anteriormente, vão fomentar também essa dinâmica, né, de, enfim, estão querendo destruir nossos valores e tudo mais, precisamos nos defender, precisamos nos organizar, e aí conseguem... Se auto-intitular liberal na economia e conservador nos costumes é um clássico da política brasileira. Era basicamente o que já fazia o PFL, o Partido da Frente Liberal, nos anos 80, um partido formado por ex-integrantes da Arena, que dava sustentação ao regime militar. PFL, que viria depois a mudar seu nome para DEM, ou Democratas. O que parecia diferente era a defesa de um liberalismo muito maior na economia e um conservadorismo muito maior nos costumes. Algo bem parecido com o que o Tea Party representava para a política americana. Tea Party, que é um movimento radical que acabou por ser incorporado pelo Partido Republicano. Em 2017, o MBL fez campanha contra a exposição de arte Queer Museu em Porto Alegre, como você pode ouvir neste vídeo gravado dentro da exposição pelo integrante do movimento, Felipe Diel. Incitação à pedofilia, pura putaria. Outros eventos culturais foram alvo de grupos conservadores, que também miravam na educação. Ainda naquele ano, o Fernando Holliday, integrante do MBL e eleito vereador de São Paulo pelo DEM, fez blitz em escolas públicas para denunciar uma suposta doutrinação política por parte dos professores. Ele publicava vídeos incentivando denúncias, como este aqui, cujo áudio você ouve agora. Mas se você aí que está me assistindo agora tiver um filho, irmão, neto ou neta estudando numa escola municipal e você sabe que o professor está fazendo essa ideologização, está levando essa política de forma errada para dentro da sala de aula, entre em contato, seja aí por inbox. Em março de 2018, as redes sociais de parte da nova direita reproduziram uma fake news sobre a vereadora Marielle Franco, do PSOL, um partido de esquerda. A Marielle tinha sido brutalmente assassinada no centro do Rio de Janeiro naquele mesmo mês. No Facebook, o MBL fez viralizar o comentário de uma desembargadora que dizia que a Marielle estava associada a bandidos, o que não era verdade. Naquele início de ano eleitoral, em que a Marielle foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Os militares controlavam a segurança pública do estado sob o comando do general Walter Braga Neto. O clima militarizado já era uma realidade no Brasil. Em 2018, ano eleitoral, ainda tinha setores da nova direita incomodados com o Bolsonaro. O Grupo Livres, que integrava o PSL e defendia uma agenda liberal por completo, deixou o partido assim que o ex-capitão do Exército se filiou a ele. O Partido Novo, que abrigou muitos nomes da nova direita, se dizia neutro, mas tendia claramente para o bolsonarismo. A mesma coisa acontecia com o MBL. E onde estava a direita tradicional, a direita institucionalizada? No começo daquele ano de 2018, estava em torno do nome do Geraldo Alckmin, político do PSDB, que tinha conseguido fechar uma ampla aliança. Estavam em torno dele, por exemplo, os partidos do Centrão, o grupo que se associa sempre ao poder. Apoiavam Geraldo Alckmin, o PP, o Progressistas, o PTB, o PSD, o PRB, que viria a se tornar republicanos, o PL, além do DEM, do Solidariedade e do PPS, que viria a se tornar Cidadania. O Bolsonaro, porém, foi ganhando mais espaço. Em seu livro Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro, o Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, conta que naquele início de 2018, o deputado e ex-capitão do Exército tinha um pé nas forças de segurança e nas forças armadas, um pé no eleitorado evangélico e um pé já entre a nova direita, que não estava conseguindo criar uma alternativa eleitoral viável. As novas direitas, elas conseguiram produzir massa crítica e nesse período de 2015 até 2018 conseguiram tornar essa massa crítica relativamente orgânica.
né, atrás da Lava Jato. A questão é que não pensaram na transformação institucional, em termos eleitorais, desse potencial. Então, assim, tinham estratégias diferentes, cada grupo, né, era um arquipélago de grupos, que é muita capacidade de mobilização, muita capacidade de engajamento, mas não tinha um projeto institucional unificado. Então tinha gente que ia para o Novo, tinha gente que estava no PSL, tinha gente que estava em PSC. Aí o que acontece? Quando você tem esse espalhamento e você não tem uma estratégia única, só apareceu uma candidatura organizada, e organizada em rede, muito bem organizada, outsider, representante desse impulso antissistema, que foi o Bolsonaro. Não teve nenhuma outra. Tá? Então, tem um lado de que teve muita resistência das novas direitas, por parte das novas direitas ao Bolsonaro, muito grande, assim. Mas quando chega em abril de 2018, não tem para onde correr. Né? Não tem uma candidatura outsider alternativa. Escândalos de corrupção envolvendo um governo de esquerda, grandes manifestações de rua, Operação Lava Jato, recessão econômica, impeachment da Dilma, prisão do Lula, colapso da política tradicional, fortalecimento do discurso antissistema, conservadorismo moral exacerbado, ganho de relevância por parte do Bolsonaro a partir das suas redes militares, policiais, religiosas e principalmente digitais. Esses eventos foram ocorrendo um após o outro, mas não necessariamente um por causa do outro. Tudo isso fez com que surgisse uma oportunidade histórica para a direita, segundo Francisco Bosco. Essa oportunidade histórica surgiu da pior maneira, né? Surgiu em torno de um conservadorismo delirante na sua dimensão mais propositiva, né? E que trouxe portanto, eu diria que duas dimensões tóxicas, né? Uma mais propriamente tóxica, que é a parte de interpretação paranoica, muito falsificadora da realidade, né? E outra dimensão muito ruim também, que é o fato de o ultraconservadorismo, o reacionarismo, se você quiser, acabou por hegemonizar o campo da direita brasileira nesse momento. A nova direita foi de Bolsonaro. O espírito lavajatista não conseguiu produzir um candidato. Quem mais chegou perto disso foi o Álvaro Dias, do Podemos, nome que não despertou muito entusiasmo. E o Geraldo Alckmin, unido à direita tradicional, era tudo, menos um representante do anti-establishment. O Bolsonaro, candidato do PSL então, tomou o lavajatismo para si. Já apoiado por parte da nova direita, atraiu também a atenção do economista ultraliberal Paulo Guedes, que já tinha tentado uma parceria com o apresentador Luciano Huck da TV Globo, que acabou desistindo de disputar a eleição. Outros setores começaram a migrar para o Bolsonaro. O agronegócio foi um desses setores, como lembra o Marcos Nobre. E essa adesão foi por meio de uma entidade bastante conservadora do setor, a UDR, União Democrática Ruralista, conhecida por organizar milícias rurais para enfrentar o movimento do Sem Terra. Aos poucos, os representantes do campo foram deixando o apoio ao Alckmin e passando a chancelar o Bolsonaro. A perspectiva de poder atrai apoios, e o Bolsonaro tinha essa perspectiva de poder, pontuando na casa dos 15% nas pesquisas de intenção de voto. Ele ficava atrás só do Lula, que tinha 30%. Mas o petista estava condenado pela Lava Jato, estava na cadeia desde abril. O PT tinha governado o país com o Lula de 2003 a 2010. Tinha governado o país com Dilma de 2011 a 2016, quando ela sofreu impeachment por manobras fiscais. A Lava Jato tinha mirado o PT preferencialmente. Líderes petistas tinham sido presos, não só pela Lava Jato, mas pelo escândalo anterior, o Mensalão. A economia tinha entrado em recessão no governo da Dilma. No país, tinha um forte sentimento antipetista. O Bolsonaro acaba, de uma certa forma, conseguindo atrair para si, né? Ele acaba conseguindo representar isso e ser o representante também de um certo eleitorado, de uma certa parte da população que está sendo mobilizada pelo antipetismo, que está sendo mobilizada pelo lavajatismo. Então, o Bolsonaro, nesse sentido, ele funciona em 2018 como uma espécie de imã, digamos assim, em que ele vai conseguindo aglutinar diferentes perspectivas, diferentes anseios, diferentes expectativas, entre elas uma certa parcela da população que está muito relacionada com a pauta anticorrupção,
com a pauta lavajatista, com a pauta do antipetismo. A Isabela Calil, que você acaba de ouvir, ressalta que não é possível atribuir o êxito do Bolsonaro em 2018 a apenas um fator. Foi uma tempestade perfeita, disse ela. Uma tempestade que passou inclusive pela ascensão de outros líderes de extrema-direita pelo mundo, como Donald Trump nos Estados Unidos, e passou também por 2 acontecimentos de grande relevância. Preso, o Lula acabou tendo a candidatura barrada pela lei da ficha limpa na madrugada de 1º de setembro de 2018. A Lava Jato, portanto, tirou da disputa o ex-presidente, líder nas pesquisas, abrindo assim caminho para o Bolsonaro assumir a ponta. Nesse mesmo dia em que o Lula foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Bolsonaro disse isto aqui, durante um evento de campanha no norte do país. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! O candidato do PSL vinha reunindo centenas de apoiadores por onde passava, era recebido com furor nos aeroportos, era comemorado nas ruas. Em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, cidade mineira, aconteceu então o segundo fato de grande relevância na disputa. O Bolsonaro foi alvo de um atentado, levou uma facada na barriga do Adélio Bispo, um homem com transtornos mentais. Foi a partir desse evento traumático, que quase tirou a vida do candidato, que a mitologia em torno do seu nome foi sendo reforçada. O Bolsonaro já era chamado de mito pelos apoiadores, mas a partir dali, o messianismo passou a ser incorporado de forma aberta pela campanha. O milagre tinha acontecido, dizia o próprio Bolsonaro. Ele tinha sobrevivido ao atentado porque tinha algo mais a fazer. Tinha algo mais a fazer pelo seu país. Mais do que reforçar um messianismo entre os seguidores mais fiéis, a facada deu uma visibilidade muito grande à candidatura do Bolsonaro. Com apenas alguns segundos no horário de propaganda eleitoral de rádio e TV, o candidato do PSL ganhou horas e horas de cobertura jornalística. Quando as urnas foram abertas no primeiro turno em outubro, o Bolsonaro, que já vinha crescendo nas pesquisas, obteve 46% dos votos válidos. E quando a segunda etapa da disputa começou, quem ainda não tinha vestido a camisa do Bolsonaro, vestiu oficialmente. MBL, Tucanos, partidos do Centrão, Partido Novo, todos eles bolsonarizaram. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. O Bolsonaro está no celular, com sua voz sendo transmitida em um caminhão de som numa manifestação de apoio à sua candidatura. Manifestação em São Paulo, nos primeiros dias da campanha do segundo turno. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Essa turma são os adversários políticos, são os petistas, que tinham chegado ao segundo turno com o Fernando Haddad. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Enquadre-se ou mude-se, algo muito parecido com o slogan "Ame-o ou deixe-o" da ditadura militar. Vai sair dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. No discurso, existe um tipo de povo, formado por homens e mulheres de bem. Petralhada! Vai tudo vocês pra Ponta da Praia! Ponta da Praia é a gíria militar para se referir a uma base da Marinha no Rio de Janeiro usada para execução de presos políticos durante a ditadura. Nós amamos as nossas famílias! Nós respeitamos as crianças! Nós respeitamos todas as religiões! Nós não queremos socialismo! Eliminação de adversários, defesa da família, rechaço ao socialismo. Usando esse discurso que você acaba de ouvir, o Bolsonaro foi eleito presidente da República com 55% dos votos válidos. Ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Uma questão que emergiu junto com o resultado das urnas foi a seguinte: por que a elite econômica brasileira fechou os olhos para o discurso da extrema-direita bolsonarista? Por que deu seu apoio àquele candidato cujo histórico antidemocrático era tão conhecido? Achava que, uma vez com a faixa presidencial, ele de fato governaria para todos os brasileiros, como disse nesse discurso lido, essa última declaração que você ouviu, dada logo após o resultado da eleição? Achava que era possível amansar o cara
transformá-lo num outro animal, como disse o Paulo Guedes, fiador econômico do ex-capitão do Exército, numa entrevista à revista Piauí? A Ângela Alonso, socióloga e professora da USP, acredita que a resposta para essa questão passa por outras motivações. A gente tem, ao longo da história brasileira, uma resistência muito grande, quando não uma oposição direta, de grupos de elite social e elite econômica a qualquer mudança que diminua um pouco as hierarquias sociais, de qualquer tipo, que mexa com a sociedade de qualquer maneira, né? Então, não é por acaso que a sociedade brasileira tem se mexido tão devagar ao longo da história. Você tem grupos que tentam mudanças e você tem grupos que resistem à mudança. As coisas não ficam como estão sozinhas por inércia. Elas ficam porque tem grupos que estão ativamente se organizando politicamente para manter o status quo mais ou menos como ele é, né? Então, eu acho que a gente tem uma parte significativa da elite econômica que tem uma visão bastante tacanha de país, né? No sentido de que ela não vê um horizonte coletivo, ela pensa sempre de maneira autointeressada. Qual é o melhor governo para si, para seus negócios? Então, eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que não tem mudado de geração para geração, né? Segundo quem estuda o tema, a extrema-direita contemporânea é caracterizada pelo conservadorismo moral, pelo discurso de retorno a um passado idealizado, pela desconfiança em relação aos contrapesos de uma típica democracia liberal, que incluem tanto os poderes da República, Legislativo e Judiciário, quanto o ativismo da sociedade civil, e, por fim, a desconfiança exacerbada em relação aos próprios fundamentos da democracia, como o sistema de contagem de votos. São questões que não ficam só no discurso quando a extrema-direita chega ao poder, segundo a Camila Rocha. O posicionamento do governo e as próprias políticas públicas são políticas públicas de desmonte de tudo que veio sendo realizado, né, na esteira da redemocratização do país, e são permeadas por um discurso reacionário. As mulheres tinham conseguido já, né, o direito ao aborto legal e seguro em três casos, né? Risco de morte da mãe, anencefalia fetal e em caso de estupro. E existe toda uma discussão de que, na verdade, o aborto deveria ser proibido, ponto, né, no país. Isso é uma volta para trás, né? Por isso que a gente chama de reacionário, uma coisa que não busca só conservar o que já existe, mas voltar para trás. O Ministério da Saúde do governo Bolsonaro tomou medidas que desestimulam mulheres estupradas a procurar atendimento médico para um aborto legal, por exemplo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sob o comando da pastora evangélica Damares Alves, chegou a agir nos bastidores para evitar o aborto legal de uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada no Espírito Santo, segundo revelou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo. O conservadorismo moral, ao exaltar a importância da família, acaba por dialogar com o ultraliberalismo econômico, segundo a Isabela Calil. A família deve prover a saúde, a família deve prover a educação, a família deve prover os cuidados com as pessoas mais vulneráveis. E o que acaba acontecendo é que essa é uma perspectiva que essa posição moral e essa posição conservadora, ela dá fundamento, ela que permite que essa perspectiva de que a família vai cuidar de si mesma sem o Estado é o que permite essa desresponsabilização por parte do Estado. Às famílias tradicionais, cabe educar os filhos. Algo que aparece na defesa do homeschooling por parte do governo, um tema que avançou no Congresso. Às famílias tradicionais, cabe a proteção pessoal, pela posse cada vez mais flexível das armas e das munições, numa liberação que fez a quantidade de armamentos em circulação explodir no país, com os chamados CACs, sigla de caçadores, atiradores e colecionadores, tendo em suas mãos
mais de 1 milhão de armas em 2022, segundo dados do Exército. A ideia de desconstrução de uma Constituição que buscava garantir um estado de bem-estar social aos brasileiros foi anunciada publicamente pelo próprio presidente. Ouça o que ele disse num jantar com líderes conservadores nos Estados Unidos em março de 2019, dirigindo-se ao guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho. Prezado Olavo de Carvalho, o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. O Bolsonaro disse que precisava desconstruir muita coisa porque, na visão dele, o nosso Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo. E quis a vontade de... Sim, o fantasma do socialismo, do comunismo, um pensamento extemporâneo, faz parte da receita da extrema-direita para ganhar eleições. E também faz parte da receita para governar. A gente teria na extrema-direita tem um método, né, que é de nomear esses inimigos, e eles podem ser diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, as feministas, pode ser nomeado como um inimigo, as populações indígenas, o comunismo, genericamente. No caso do comunismo, tem uma coisa que acaba acontecendo, que é a mobilização de um discurso que, historicamente, ele tem muita afinidade, né? Ele tem matrizes e afinidades com o discurso de justificativa, né? Inclusive social, mobilizada socialmente, para o golpe de 64. A Isabela Calil lembra do medo do comunismo usado para instaurar a ditadura militar. Medo do comunismo que apareceu também no discurso do Fernando Collor de Mello em 1989, na primeira eleição presidencial com voto direto após a redemocratização. Além de antiga, essa é uma tática que lida com um conceito amplo. Quando a extrema-direita fala em comunismo, não está falando num regime parecido com o que vigorou na União Soviética no século XX. Não está falando na estatização dos meios de produção. É que qualquer coisa pode ser comunismo, né? Então, ou seja, defesa de direitos humanos, isso aparece no discurso de determinados atores como sendo comunista. Defesa do próprio espaço democrático, né? Do próprio funcionamento da democracia, defesa das instituições. Então, no caso dessa acusação de comunismo, ela serve como um expediente, né? Como um recurso que ele serve como uma categoria de acusação muito ampla, né? E qualquer ator, inclusive ex-aliados, podem se tornar da noite para o dia comunistas. Então, o passado idealizado, outro ponto que marca o reacionarismo da extrema-direita, aparece nas recorrentes odes feitas pelo Bolsonaro ao período da ditadura militar. É como se no regime dos generais reinasse uma paz no Brasil, uma paz interrompida apenas por aquelas pessoas que não se enquadravam ao regime. Pessoas que não se enquadravam na classificação de cidadão de bem. Então, o jeito organiza a sociedade de cidadãos de bem e não cidadãos, né? Então, cidadão de bem, você tem direitos humanos para eles, o não cidadão é a lei da selva, enfim, pior que animal. Então, assim... Esse é o Miguel Lago, cientista político, professor da Universidade Columbia, dos Estados Unidos, professor também do Instituto de Estudos Políticos de Paris e coautor do livro Linguagem da Destruição, a Democracia Brasileira em Crise, de 2022. O cidadão de bem está na chave do amigo-inimigo, porque ele não aceita que o não cidadão de bem, que o eles, no fundo, seja legítimo, né? O eles é do mal. Um mal que precisa se enquadrar ou ser preso. Um mal que precisa ir para a ponta da praia. Um mal para o qual não existem direitos, segundo a Isabela Calil. A noção de cidadão de bem, ela se baseia numa perspectiva de que apenas algumas pessoas podem ter direitos. Então, ela não é uma noção exatamente anti-direitos, mas ela é uma noção seletiva de direitos. Então, ela vai na contramão da ideia de que os direitos são universais. Ela se baseia na perspectiva de que apenas algumas pessoas que têm uma conduta moralmente correta têm direitos. Isso pode ser traduzido, também não é uma frase exatamente nova, mas pode ser traduzido naquela expressão direitos humanos para humanos direitos, por exemplo. Cadê o baiano? Eu não sei dele. Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Fala! Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Cadê o baiano? Eu não sei não. Cadê a porra do baiano, filha da puta? Fala logo!
Vai morrer. Fala, porra! Vai morrer. Não sei não, meu senhor. Aí, capitão. Você ouviu o áudio de uma cena do Tropa de Elite, filme de 2007. O protagonista, Capitão Nascimento, e os seus subordinados torturam uma pessoa numa comunidade do Rio de Janeiro para chegar a um traficante procurado, o Baiano. Independentemente das intenções do diretor, José Padilha, e segundo ele a ideia era denunciar a violência policial, todo mundo que é torturado no filme está de algum jeito envolvido com o tráfico. A polícia, ou a tropa de elite da polícia, aparece ali como infalível. Ninguém bate em cidadão de bem. O longa, que depois teve continuação, passou a ser comemorado pela extrema-direita brasileira, como se a violência policial fosse justificável para combater a criminalidade, como se a execução, uma pena de morte não prevista em lei, fosse justificável. O incentivo à execução, aliás, acabou ficando cada vez mais comum na vida real, com políticos falando em atirar na cabecinha, como dizia o ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Afinal, por essa visão, ali ninguém está lidando com cidadão de bem. No filme Tropa de Elite, o baiano acaba morto pela polícia com um tiro na cara. Na vida real, as grandes chacinas policiais nas comunidades do Rio de Janeiro passaram a se multiplicar. Líderes da extrema-direita chegaram ao poder no século XXI por motivos variados, mas o discurso da imigração, do rechaço aos imigrantes, sempre apareceu. No Brasil, isso é diferente. Para Isabela Calil, esse temor do imigrante como alguém que vem ocupar indevidamente posições do cidadão de bem é voltado aqui aos povos indígenas, aos povos tradicionais. Agora, essa indústria de demarcação de terra indígena não nasceu no Brasil, vem de fora para dentro. Ou seja, países importantes que concorrem com o Brasil na questão do agronegócio, por exemplo, têm interesse, via suas ONGs, trabalhar aqui no Brasil. A lógica do Bolsonaro é que os indígenas atrapalham o desenvolvimento brasileiro, que estão a serviço de interesses estrangeiros, como você ouviu nessa entrevista ao portal O Liberal. Políticas para povos tradicionais, assim como políticas ambientais, foram sendo desconstruídas, como prometido pelo presidente no início do seu governo. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil denunciou hoje o presidente Jair Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional de Haia. A entidade acusa o governo de genocídio e crime contra a humanidade. Entidades recorreram a órgãos internacionais, como você ouviu nessa chamada da TV Cultura de 2021. Uma outra característica particular da extrema-direita brasileira, não só brasileira, mas latino-americana, é a ligação com o militarismo. Afinal, a América Latina contou com vários regimes militares durante o século XX. No governo Bolsonaro, as Forças Armadas voltaram a ter um protagonismo inédito, seja na administração do governo, seja na interferência política. Forças Armadas que voltaram a celebrar abertamente o golpe de 1964 e o regime de exceção instalado por esse golpe. Investir contra os outros poderes da República está na receita de qualquer líder da extrema-direita mundial. No Brasil, o primeiro alvo do bolsonarismo foi o Congresso, onde reinava, segundo o Bolsonaro, a chamada velha política, pelo menos no discurso inicial do presidente. Mas logo a energia presidencial passaria a mirar em outro poder, o poder judiciário. Durante a pandemia de Covid-19, o Supremo Tribunal Federal tomou decisões que desagradaram ao presidente. Acabou, porra! Esse é o Bolsonaro, em maio de 2020, falando sobre o Alexandre de Moraes, do Supremo, após uma operação autorizada pelo ministro contra apoiadores do presidente, operação realizada no âmbito do inquérito das fake news. E a partir dali, os ataques foram recorrentes. Qualquer freio imposto ao poder presidencial passou a ser tratado como uma afronta à liberdade. O argumento bolsonarista era simples. Exigir isolamento social na pandemia, de uma doença que se espalha pelo ar, era uma afronta à liberdade de ir e vir. Exigir máscara de proteção em ambientes fechados também era. Exigir que as pessoas se vacinassem contra essa doença era outra afronta à liberdade. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Esse é o Bolsonaro numa reunião ministerial no Palácio do Planalto, em abril de 2020, esbravejando contra as medidas de isolamento social tomadas por prefeitos e governadores. Segundo Paulo Sérgio Boggio, coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie, esse discurso de liberdade acabou por se transmutar num exercício de individualismo, de egoísmo, em que determinados grupos tentam maximizar seu próprio ganho
a partir da imposição autoritária de suas visões de mundo, contrárias à ciência, contrárias ao restante da coletividade. O discurso da liberdade também foi usado com o desenrolar dos inquéritos abertos para investigar a rede de fake news associada ao governo e as chamadas milícias digitais conectadas a essa rede. No caso, os bolsonaristas disseram estar sendo vítimas de ataques à liberdade de expressão. E eu repito, quem são esses ministros para determinarem o que alguém pode ou não dizer? Nós já temos um código de... Esse é o deputado Daniel Silveira, que chegou a ser preso por ordem do Supremo após atacar e incitar a violência contra os ministros do tribunal. Se coloca no lugar dele, 9 anos de cadeia, perda de mandato, inelegibilidade, multa. Que país é esse? Esse é o presidente num evento oficial no Palácio do Planalto em abril de 2022, após conceder um perdão ao Daniel Silveira, um indulto individual. Silveira, que tinha sido condenado pelo Supremo por incitar violência contra os ministros do tribunal. Além do grupo político do presidente se colocar como vítima de investidas contra a liberdade, esse grupo também viu nas ações de contenção dos outros poderes da República um aspecto importante para a defesa do governo. Um dos grandes pilares da narrativa bolsonarista é de que ninguém deixa o Bolsonaro governar, né? De que o Bolsonaro ele é impedido de governar e ele é atacado tanto pelo Supremo quanto pela mídia tradicional, basicamente pela Rede Globo, né? E esse é o discurso que é reproduzido pela militância bolsonarista e pelo eleitorado mais fiel. Segundo a Camila Rocha, que você ouviu, a ideia de que não deixam o presidente governar é essencial para os objetivos do Bolsonaro. Ela ajuda a mobilizar a base mais radical que diz que é preciso fechar o Supremo, uma base nunca desautorizada pelo presidente. Essa ideia também justifica a indicação, seja para a Suprema Corte, seja para outros cargos-chave da estrutura do Estado, de pessoas comprometidas com o projeto político bolsonarista. Você mantém, ao mesmo tempo, uma militância radicalizada, engajada, flertando ali com a possibilidade de golpe, e, por outro lado, você, consegue também manter uma base mais ampliada, também engajada nessa ideia de que é preciso, né, fazer essa mudança muito radical por dentro das instituições e fazer com que, né, as instituições deixem de ser autônomas e passem a ser alinhadas com o executivo. O Bolsonaro não fez como a esquerda venezuelana, que mudou as regras para controlar a Corte Suprema e o Parlamento. Não fez como a extrema-direita húngara, que interveio no judiciário. Apesar de algumas iniciativas parlamentares de seus apoiadores, o presidente brasileiro manteve as atuais regras que regem a relação entre os poderes. Só que nesse clima de tensão criado pelo próprio bolsonarismo, como disse a Camila Rocha, ele indicou como Procurador-Geral da República, cargo que tem a prerrogativa de ingressar com ações contra o presidente da República, o Augusto Aras, alinhado aos interesses do governo. Ou seja, as chances do Bolsonaro ser processado criminalmente são baixíssimas. E ele indicou para o Supremo 2 ministros também muito alinhados ao Palácio do Planalto. O André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, nas palavras do próprio Bolsonaro, e o Cássio Nunes Marques, já apelidado de ministro terrivelmente governista. O ministro Nunes Marques, numa decisão monocrática dentro do Supremo Tribunal Federal, decidiu cancelar, derrubar a decisão do plenário unânime do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do deputado bolsonarista Fernando Francischini. Francischini foi cassado por ter ele próprio disseminado um vídeo com informações falsas sobre fraude à urna. O vídeo... Você ouviu a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, anunciando uma ordem do Nunes Marques de junho de 2022 para beneficiar um deputado estadual bolsonarista, ordem que, em seguida, foi derrubada pelos colegas de Supremo. A extrema-direita traz consigo essa desconfiança exacerbada em relação aos próprios fundamentos da democracia, como o sistema de contagem de votos. E nesse quesito, o Bolsonaro tem sido bastante vocal. O presidente e seus apoiadores atacam o sistema eleitoral brasileiro, colocando em xeque as urnas eletrônicas, usadas desde 1996 sem nenhuma fraude registrada. O Bolsonaro tentou emplacar o voto impresso no Congresso, sem sucesso. Sua aliança com o Centrão, o grupo de parlamentares de diversos partidos que se une para aumentar o poder de barganha junto ao presidente da vez,
garantiu a ele o não andamento dos processos de impeachment, mas não garantiu vitórias em pautas tão controversas assim como o voto impresso. As ameaças do Bolsonaro contra o sistema eleitoral passaram também pela não aceitação do resultado das urnas. As manifestações dos seus apoiadores, que costumavam levantar cartazes pedindo uma intervenção militar, descambaram para planos de invasão do Supremo. E isso quase aconteceu em 7 de setembro de 2021, dia em que o presidente disse que não mais cumpriria ordens do ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Setores da nova direita se descolaram do Bolsonaro e até tentaram fazer um protesto pelo impeachment do presidente. Só que a manifestação, ainda em 2021, fracassou. Os atos organizados pelo MBL e pelo Vem Pra Rua tiveram pouca adesão popular. O Rogério Schecker, ex-líder do Vem Pra Rua, dá sua visão sobre o que aconteceu com a nova direita durante o governo Bolsonaro. Os grupos se uniram no combate a isso que estava, de alguma forma, naquele momento, concretizado e materializado nos governos petistas que a gente estava acompanhando há tantos anos. O que acontece? Acontece que, ao longo do último governo, a diferença entre diversos liberais, a diferença entre diversas pessoas de direita, o nível de radicalismo de determinados grupos começou a ficar muito mais claro. E essa clareza foi fazendo com que esses grupos não tivessem mais um inimigo comum tão claro quanto tinham antes. O Vem Pra Rua perdeu força, o MBL perdeu integrantes como o Fernando Holliday e chegou a fazer meia-culpa, dizendo que errou ao transformar a política em espetáculo, nas palavras do coordenador do movimento Renan Santos. O Olavo de Carvalho morreu em janeiro de 2022. O radicalismo, porém, já estava bem solto por aí. Mas eu já falei pro Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal. Daqui para frente é pessoal. Não tem saída. Não tem saída. Esse é o Roberto Jefferson, ex-deputado que virou bolsonarista radical, num áudio divulgado ao ser preso por ameaçar o Supremo. O Xandão é o Alexandre de Moraes, que mandou ele para a cadeia. É o ministro que comanda os inquéritos que tentam conter as investidas antidemocráticas dos setores radicalizados. Essa tentativa de contenção, porém, sofre questionamentos. Em agosto de 2022, o Alexandre de Moraes autorizou uma operação contra empresários bolsonaristas que haviam falado numa conversa privada de um grupo de WhatsApp que preferiam um golpe à derrota do presidente em sua tentativa de reeleição. A suspeita das autoridades era de que eles estivessem financiando atos golpistas. A operação contou com buscas e apreensões e quebras de sigilos dos empresários. Só que o meio jurídico apontou possíveis exageros nessa tentativa de contenção. Havia uma investida golpista real ali? Ou se tratava apenas de retórica? Quem defende que as instituições estão funcionando no Brasil costuma dizer isso. O Bolsonaro e os seus apoiadores só exageram na retórica, sem serem uma ameaça real à democracia. O Donald Trump perdeu a reeleição no final de 2020 e incentivou apoiadores a invadirem o Congresso americano no começo de 2021. A turba concretizou a invasão. 5 pessoas morreram. Analistas políticos apontaram ali um dos momentos mais graves da democracia dos Estados Unidos. E ainda assim, o Trump é uma das forças mais influentes da política do país. Independentemente do que venha a ocorrer com o Bolsonaro em 2022, portanto, as chances da sua força se dissipar são baixas. Segundo Miguel Lago, os sentimentos envolvendo o bolsonarismo são empoderadores. Eu acho que tem uma coisa do o Bolsonaro consegue realmente, acho que ele consegue, no fundo, contribuir para que as pessoas consigam se posicionar ou exercer uma certa autoridade nas suas próprias interações, nas suas micro-interações. Eu acho que o campo democrático não faz isso. Então, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, o policial que quer achacar um cidadão, ou, enfim, um homofóbico que quer bater uma pessoa pela sua orientação sexual. No fundo, o que o Bolsonaro está fazendo não, vai fundo, né? A gente deixa vocês fazerem. Acho que, para mim, essa é a coisa mais forte do bolsonarismo. E acho que é por isso que está muito presente na sociedade, não vai deixar de estar tão presente na sociedade. A Camila Rocha vê a extrema-direita com influência na política brasileira ainda por muito tempo.
certamente o extremismo na política vai continuar. É um fenômeno social, assim, o Jair Bolsonaro ele conseguiu organizar um campo de extrema-direita na política brasileira, que era um campo que não estava organizado, né? Eram pessoas que não estavam organizadas e passaram a estar. Tem uma militância organizada, tem 1 milhão de pessoas no Telegram. As pessoas podem pensar, mas né, não tem uma organização, sei lá, as pessoas não estão organizadas em uma espécie de força paramilitar ou alguma coisa do tipo. Não, mas o ponto é que hoje as formas de organização também mudaram com a internet, com a possibilidade, né, que as redes sociais ofertam hoje. A saída política de longo prazo, segundo Marcos Nobre, passa pela reorganização da própria direita brasileira. É possível ou não ter uma direita democrática no Brasil? É isso que está em questão. E está em questão de uma maneira radical, porque no momento não existe horizonte de você ter uma direita que não seja hegemonizada pela extrema-direita. Ao mesmo tempo, para a democracia brasileira conseguir sobreviver e conseguir se manter ao longo do tempo, é necessário que uma direita democrática surja e possa enfrentar essa hegemonia da extrema-direita no campo mais amplo da direita, certo? Se isso vai acontecer ou não, não sabemos. Mas se não acontecer, a chance da gente caminhar para um país autoritário aumenta. A esquerda defende um Estado atuante na redução das desigualdades sociais e regulador das atividades econômicas privadas. A direita acredita num modelo de Estado minimamente intervencionista, no qual uma ampla liberdade econômica deveria levar à geração de empregos e de riqueza. Os progressistas acham que as pessoas precisam estar atentas a mudanças sociais para se adaptar a elas. Os conservadores acham que a sociedade deve ser mais cuidadosa nessas mudanças de valores. Eu estou trazendo essas definições aqui porque você já deve ter percebido onde é que está o nó brasileiro. O problema não está em ser de esquerda ou ser de direita. O problema não é ser progressista ou ser conservador. O problema está em embarcar num extremismo reacionário que faz de adversários inimigos, que incentiva a violência política, num clima que fica ainda mais perigoso diante de uma população armada. O problema está em embarcar em projetos cujo objetivo declarado é a desconstrução de políticas públicas que tentam garantir condições mínimas de sobrevivência para setores sociais marginalizados e historicamente excluídos. O problema está em normalizar ameaças que jogam uma sombra sobre a democracia brasileira. Até que ponto essa situação é suportável? No próximo episódio. 3,5 km pelas ruas de São Paulo na Marcha para Jesus. O evento evangélico contou com 10 trios elétricos e mais de 30 atrações musicais. Planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A influência religiosa nas eleições vem crescendo no país, junto com a expansão pentecostal e neopentecostal. O poder da bancada evangélica no Congresso aumenta junto. O Estado é laico, mas o poder parece cada vez mais permeável a uma agenda moral ligada a crenças pessoais. Uma agenda que se expande pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. No processo democrático nacional, há cada vez mais fé no voto. Se você quer entender de um jeito claro e equilibrado o que é essa crise chamada Brasil, fica de ouvido no feed do Politicase, o podcast de política do Nexo. Eu, Conrado Corsaletti, estou no roteiro, na produção e na coordenação geral. A Malu Delgado está na edição, na produção e na reportagem. A Beatriz Gatti está na produção e na checagem. O Maurício Abad está na edição de áudio. A Rafaela Ranzani está na direção de arte. O Quito Franceschi está na coordenação de marketing e distribuição. A Letícia Arcoverde está na supervisão. A Marina Menezes está na coordenação de relações institucionais. E a Paula Miralha está na direção geral. A gente espera você na próxima quarta. Bom dia, boa tarde, boa noite.